Bom dia, galerinha do 9º ano do Fluminense. Estamos iniciando hoje as aulas do 2º bimestre. Felizmente ainda não da forma que gostaríamos, presencialmente com vocês, mas tentando de alguma forma continuarmos aí nossos conteúdos à distância da melhor forma possível. Já agradecendo a participação de todos nas aulas anteriores. A gente caminha junto aí para que tudo dê certo. E a gente tem como foco desse, que é o 2º bimestre, o continente europeu. Então a gente já, na última aula, já trabalhou alguma coisa a respeito da parte física da Europa, ainda no finalzinho do 1º bimestre. E hoje a gente começa a trabalhar a questão dos aspectos humanos, da população, características dessa população europeia, algumas situações de mudança que vem ocorrendo nos últimos anos, no que toca a imigração, entre outras questões que vamos abordar na aula dessa semana, ok? Além desse vídeo, nós vamos ter outros que eu vou disponibilizar para vocês, bem como a realização de algumas atividades que vou estar à disposição no grupo da turma para poder ajudá-los a fazê-los, ok? Então vamos nessa. Galera, primeira coisa, que o continente europeu é um continente que faz parte na história do mundo antigo, uma área já comumente estudada por diversas disciplinas, a história, a geografia principalmente. Do ponto de vista geográfico, é o continente o terceiro em tamanho, tá? E o terceiro mais populoso do mundo também, estando atrás aí do continente asiático e do continente americano. Sua população é estimada em 761 milhões de habitantes, aproximadamente 11% da população mundial. E você tem ali uma grande concentração de pessoas por quilômetro quadrado, aproximadamente 72 pessoas. Então ali você tem países muito populosos e países que não têm uma grande dimensão territorial, tá? A área total igual a 10,490 milhões de quilômetros quadrados. O país mais populoso é a Rússia, conta em 142 milhões de habitantes, e o menos populoso Roma, na verdade o Vaticano, com 900 habitantes. O país mais povoado, Mônaco, 7,5 habitantes por quilômetro quadrado, muito pequeno, o Principado de Mônaco. E o país menos povoado, a Islândia, que é uma ilha que fica bem ao norte da Inglaterra, com 2,74 habitantes por quilômetro quadrado. Área bastante gelada, inclusive, daí explica essa baixa população. Bom, segundo projeções recentes, da ONU principalmente, a população da Europa pode cair cerca de 7% até 2050. E essa queda da população ela ocorre por quê? Vamos analisar isso. O número médio de filhos por mulher em idade produtiva é de 1,52. 2,1 é o número de filhos por mulheres necessário para manter a população, ou seja, poucos filhos. Então, um crescimento da população muito pequeno, tá? Então você tem um maior número de mortes do que nascimentos, que vem fazendo com que essa população ela se reduza em tamanho. Declínio na população causado pela redução na taxa do crescimento populacional. Migração, mais migração, menos imigração. Aumento do número de idosos inférteis, diminuição no número de jovens férteis, ou seja, a população europeia é uma população mais idosa. Obviamente, por conta disso, você não tem um grande número de filhos como se verifica no continente africano, asiático ou na América Latina, por exemplo. Então a Europa ela é muito diferente desses outros continentes devido a essas características. O mapinha mostra para a gente a concentração de população no continente. Percebe-se aí mais ao sul e ao centro do continente concentrações maiores de população, e latitudes mais elevadas, áreas mais frias, próximo ao Polo Norte, uma concentração pequena de população, ok? Como na legenda informa ali para a gente.
estrutura etária da população, né? A população de 0 a 14 anos representa 15%, pouco mais de 15% da população. De 15 a 64, 68,3%. E acima de 65 anos, 16,3%. Então isso confirma o que a gente acabou de mencionar, ou seja, é uma população ao qual boa parte está na idade adulta ou idosos. Daí se torna um continente mais envelhecido, digamos assim, em comparação aos demais. E ele coloca para a gente aqui um clássico gráfico de pirâmide, de qual a gente consegue verificar isso. No continente africano, né, em comparação ali ao ano de 2006, você vê realmente uma pirâmide, né? A maior parte da população são de jovens, crianças, adolescentes, tá? E esse número é muito pequeno na Europa em comparação, tá? Você tem ali uma pirâmide achatada, do qual boa parte da população está em idade adulta ou idosos, tá? Do qual a gente verifica tem maior número do que o continente africano. O mapa da Europa é o da direita, ok, galera? A pirâmide. Bem como a expectativa de vida, né? Ou seja, você tem um continente ao qual, devido a você ter uma grande quantidade de países desenvolvidos, tá? Ao qual você tem toda uma infraestrutura social que permite uma melhor qualidade de vida, você tem também expectativa de vida bastante elevada. Então ele coloca aqui que isso vem inclusive crescendo durante o tempo. Em 92, homens 72,2 e mulheres 79,1 era a expectativa de vida. Já em 2002 subiu para 74 homens e 81 mulheres. Em 2004, 75,6 homens e 81,7 mulheres. Se a gente medir mais atual, 2010 em diante, essa ainda aumentou ainda mais essa expectativa de vida no continente. População ativa que trabalha na agricultura, na indústria e serviços em geral. Na indústria, boa parte da população, 27,5% a 25%, na agricultura 7,8% a 6,4%, vem diminuindo devido à mecanização da agricultura. E serviços, terceiro setor, 64,7% a 68,6%. Bom, no que toca à população, aspectos humanos, a gente sabe que na Europa, e nos últimos anos, vive-se um problema seríssimo, na questão do aumento da xenofobia, que seria o ódio a estrangeiros. O mundo próximo ao continente europeu, já que a Europa, por ser um continente desenvolvido, acaba sendo uma área de que muitas pessoas procuram para viver em melhor qualidade de vida ou em busca de empregos, assim como os Estados Unidos representa isso aqui para o continente americano. A gente teve alguns acontecimentos na atualidade, como a guerra da Síria, como a Primavera Árabe, ali no norte da África e no Oriente Médio, conflitos, guerras nessas regiões, continente africano, continente asiático, que fizeram com que muitos imigrantes buscassem refúgio na Europa. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente percebe um aumento da xenofobia nesse continente, tentando dificultar a entrada desses imigrantes. Então aqui a gente tem alguns cartazes que mostram isso. Inclusive politicamente. No que toca à cultura, a cultura europeia pode ser melhor descrita como uma série de culturas sobrepostas, em que envolve questões de Ocidente contra o Oriente e cristianismo contra o islamismo. Existem várias linhas de ruptura culturais através do continente e movimentos culturais inovadores que discordam um dos outros. Bom, isso está muito ligado à história do continente europeu, bem como a resistência à entrada de povos muçulmanos no continente. Então acabou resultando nessa questão cultural, de uma verdadeira guerra cultural entre o cristianismo, que resistia à influência do islamismo, do qual a gente tem alguns países ali do leste europeu, principalmente, onde o islamismo é bastante praticado. Bom, no que toca aos idiomas falados no continente,
a gente separa 3 grupos, né, de línguas. As línguas românicas, né, que derivam do latim, o português, o espanhol, o italiano e o francês, principalmente. A língua germânica, chamada língua bárbara, né, durante a Idade Média, vindos do sul da Escandinávia, parte central e norte da Europa. Então a gente destaca aí o alemão, austríacos, holandeses, suecos, britânicos e noruegueses. E as línguas eslavas, né, que você tem ali principalmente do leste europeu, né, Europa Oriental. Então tu tem o russo, o polonês, o ucraniano, o eslovaco e o sérvio. Então uma grande configuração de línguas, né, no continente. No que toca à religiosidade, a religião maioritária na Europa é o cristianismo, praticado por católicos, ortodoxos, orientais e protestantes. Também encontramos, né, o islamismo, principalmente, como eu mencionei, em alguns países do leste europeu, o budismo, o judaísmo, o hinduísmo e o ateísmo, bem como o jainismo. E é isso, galera. Nossas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar o continente europeu também nos seus aspectos econômicos e sociais. Tá? O foco desse bimestre é a Europa e tenho certeza que a gente vai conseguir bons resultados e conseguir evoluir bastante nesses conteúdos. Um abraço a todos, nono ano, até a próxima.